Nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 53. E hoje nós vamos trabalhar aqui na última estrofe desse cântico, chamado Cântico do Servo, que começa no capítulo 52, no verso 13, e depois vem se desenvolvendo. E esses versos que vamos ler hoje, versos 10 a 12, eles são exatamente a última estrofe desse cântico. Então imagine que era um cântico com 5 partes, cada uma dessas estrofes tinha os seus versos individuais, e aqui nós estamos diante da última estrofe desse hino, como o hino que nós cantamos agora. Tem várias estrofes, e essa aqui é a última estrofe do chamado Cântico do Servo, em Isaías capítulo 53, 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Todavia ao Senhor Jeová agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora diante da palavra, nós rogamos, por amor do teu nome, que nos ensines, que nos fales à mente e ao coração, que sejamos educados pela palavra e sejamos edificados, que sejamos, ó Deus, consolados, mas também, ó Deus, sejamos desafiados, que sejamos, ó Deus, confrontados pelo Senhor naquelas coisas em que temos nos acomodado. E assim, ó Deus, despertos por Ti, vivamos vidas santas de gratidão perante a face do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós já vimos anteriormente que o livro do profeta Isaías, ele tem várias partes. Alguns o dividem em 2 grandes partes, alguns percebem 3 partes. Primeira parte, capítulo 1 até o 39, Deus julga o seu povo, Israel, e julga as nações que estão à sua volta. Então todas essas nações são, de uma maneira ou de outra, levantadas diante do Senhor como merecedoras da ira de Deus, porque se revoltam contra o Senhor. Mas o próprio Israel, o próprio povo de Deus, a própria cidade de Jerusalém, também é condenada quando traz os sacrifícios ao templo, e ao trazer os sacrifícios ao templo, trazem como um sacrifício vazio. O Senhor os acusa, o Senhor diz: vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, são merecedores da ira de Deus. Seria como se nós chegássemos aqui e isso aqui fosse uma mera formalidade diante de Deus. Você está acostumado à igreja, você vai sempre à igreja, você já decorou esses hinos, você já sabe abrir sua Bíblia, você já sabe as letras, você vem aqui e repete, recita isso diante de Deus, sem que isso seja uma verdade no seu coração. Deus diria para a igreja presbiteriana da Barra Funda: vocês me adoram com os lábios, mas na hora que vocês saem aqui, eu sei aonde está o coração de vocês. Isso traz condenação. Então os 39 primeiros capítulos são essa mensagem de condenação. Porém, a partir do capítulo 40, que foi exatamente o primeiro texto que nós estudamos nessa pequena série que estamos fazendo, nós vemos que Deus restaura o seu povo.
E esses cânticos, os cânticos do servo que estudamos, eles na verdade são uma mensagem de restauração da parte de Deus. Lá no capítulo 40 ele diz assim, eu trago consolo ao meu povo, eu falo ao coração do meu povo, e a grande boa nova de Deus é exatamente que Deus perdoa os pecados. E ele diz isso com a boca cheia. Eu tenho o jeito de perdoar os pecados e as iniquidades de vocês. E aí então, nesses cânticos do servo, no capítulo 42, ele apresenta o servo, eis aqui o meu servo. Ele capacita o servo, ele diz o que o servo não vem fazer e o que ele vem fazer, e como ele persiste até o fim na sua missão. E aí então, o alvo final de todo esse processo é que o servo traga glória ao nome de Deus. E está aqui uma coisa, gente, que um crente nunca pode esquecer. Deus diz assim, eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor é Jeová, é o nome próprio de Deus. Eu sou Jeová, esse é o meu nome. A minha glória eu não dou para ninguém mais. Eu não dou a minha honra para nenhuma imagem. Eu sou o Senhor. Assim é o nosso Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Antes, Ele mesmo trabalha para que o nome dEle seja glorificado. E Ele trabalha para que o seu povo, para que a sua igreja glorifique o seu nome. E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito clara. Não existe algum canto desse mundo, algum canto desse universo, que não pertença ao Senhor. Segundo, não existe nada, nenhuma situação da qual Deus não traga glória ao seu nome. Ele sempre traz glória ao seu nome. Agora, você pode ser parte da maneira ativa e positiva de Deus trazer glória ao nome dele. E esse é o grande projeto. É que nós, povo de Deus, envolvidos com o desejo ardente de participar desse ato de glorificar o nome de Deus, façamos a sua vontade. Então eu faço aquilo que faço porque sei que de maneira obediente eu vou trazer glória ao nome de Deus. E nós fazemos isso com alegria. Fazemos isso com satisfação. Ou podemos ser um povo emburrado, um povo casmurro, um povo de cara feia, um povo enjoado, que faz na marra. Mas o fato é que Deus sempre vai trazer glória para o seu nome. E a maneira dele trazer glória ao seu nome é redimindo um povo para si por meio da obra desse servo. Nós estudamos as 4 primeiras estrofes no domingo passado. O texto vai nos ensinar que o servo veio salvar pelo sofrimento. Ele veio se entregar e Deus o glorifica. Ele mostra que o servo vem e traz uma mensagem, essa mensagem é rejeitada. Os homens não creem. Aliás, a Escritura diz que aqueles que eram do Senhor apontados como seu povo, que era Israel, rejeitam o Messias. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas, por outro lado, Deus vai e converte o coração daqueles que são verdadeiramente de Cristo. E esses que são verdadeiramente do Senhor, de Cristo, eles compreendem a mensagem, eles confessam a mensagem e eles passam a entender que o servo voluntário foi morto para nos salvar. Foi isso que nós vimos nas 4 primeiras estrofes do Cântico do Servo em Isaías 52, 53. E hoje nós vamos ver nesses versos restantes, 10 a 12, como é que isso operou. E aqui hoje eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes de algumas coisas que às vezes nós não temos a plena compreensão quando não estudamos o texto da Bíblia de maneira atenciosa. Primeira coisa que o texto nos mostra é que a obra do servo foi um desejo do Pai. Já pararam para prestar atenção que a morte de Cristo, ela não foi um acontecimento
acaso na história. Um dia Jesus acordou e algumas pessoas resolveram prendê-lo, resolveram condená-lo, resolveram matá-lo. Puxa vida, que azar, hein? Não. Nada disso. A obra de Cristo, incluindo todos os detalhes, incluindo a sua morte, incluindo a sua doença, essa expressão, agradou o Senhor fazendo enfermar, as suas dores, todas essas coisas fizeram parte do plano glorioso de Deus para trazer salvação para mim, para trazer salvação para você, para que a ira de Deus fosse trabalhada e Ele não mais trouxesse a condenação sobre nós. Nada foi por acaso. Se nós acreditamos numa história da redenção que foi acontecendo por acaso, imagina que tivesse tido um acidente aquele dia na estrada e Jesus não chegasse em tempo de ser crucificado, né? E deu errado. Vamos ter que começar de novo a história. Mas nada disso foi assim. Pai agradou-se de fazer moê-lo e fazê-lo enfermar, a fim de que a sua obra e o seu ofício pudessem ser cumpridos. Para que nós tivéssemos salvação. A confissão de fé que já mencionamos hoje diz assim: em seu ofício sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo padeceu em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Com um alvo, com um objetivo, para mostrar que Ele era igual nós somos. Quem morreu na cruz não foi um Deus somente. Aliás, Deus não morre na cruz. Quem morre na cruz é o Senhor Jesus Cristo encarnado, que é verdadeiro Deus e que é verdadeiro homem. E Ele morre na cruz porque o Pai resolveu fazê-lo enfermar. Tudo isso estava no projeto de Deus. Aliás, no capítulo 4 de Atos, num famoso sermão, é dito: levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. Isso é uma citação de um salmo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, ao qual ungiste, Herodes, os reis, as autoridades, Pôncio Pilatos, juntaram-se com os gentios e gente de Israel. Para quê? Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Nada por acaso. Nada fora do controle, nada fora do projeto e do plano de Deus. Agradou-se ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, quando a gente lê a história de Cristo, quando a gente lê a história dos evangelhos, nós vemos uma história que foi escrita e que foi realizada conforme o projeto de Deus, para cumprir um plano, para alcançar um objetivo para o seu povo. Foi o Pai que enviou o Filho para morrer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. O verbo aí é entregou. O Pai disse: esse é o meu filho que vai morrer para a salvação. Então, e aqui vem esses grandes mistérios da Trindade. Se por um lado o Pai envia o Filho, e o Filho e agrada-se o Pai de fazê-lo, por outro lado, a obra do Filho foi um fruto de obediência e oferta ao Pai. O texto continua dizendo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E o texto continua: e quando der ele a sua alma, quem é que dá a alma? O Filho.
O Filho entrega a sua alma como uma oferta pelo pecado, para ver a sua posteridade, para ver os dias prolongados, e a vontade do Senhor prospera nas suas mãos. E quando nós lemos a história dos evangelhos, nós começamos a perceber como essas coisas foram acontecendo ao longo do ministério de Cristo. O Filho voluntariamente obedece ao Pai. Por isso que o texto diz, ele ofereceu a sua alma como um sacrifício. E nós precisamos entender o que significa esse oferecer sacrifício. Aqui existe uma mensagem, uma menção ao Antigo Testamento, ao texto onde a Escritura nos ensina que lá em Israel era necessário um sacrifício para a remissão dos pecados. Qual é a situação? É o evangelho bem simples. Nós, homens, pecamos contra Deus. Porque nós pecamos contra Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. O resultado de estar debaixo da ira de Deus é a nossa morte, uma morte eterna. E então, agora que eu me encontro nessa situação e nessa condição, eu preciso de alguém que possa pagar no meu lugar aquilo que eu já não posso pagar. Porque se eu entrego a minha vida, quando eu entrego a minha vida, ela só serve para pagar pelos meus pecados, mas não para restituir nenhuma vida para mim. Então vem alguém que é considerado, que é visto como um substituto. Alguém que voluntariamente entrega a vida no lugar de outro. Entretanto, esse que entrega a vida no lugar de outro não pode ser, ou não pode ter a mesma natureza pecaminosa que eu tenho. Então, se o Flávio dissesse, pastor, eu gosto muito do senhor, e eu vou entregar a minha vida em sacrifício no seu lugar, o melhor que o Flávio poderia fazer, porque ele tem uma natureza pecaminosa e corrompida como a minha, é entregar a sua vida para nada. Porque o sangue dele derramado não tem valor para mim. Absolutamente nenhum. Então, naqueles sacrifícios do Antigo Testamento, simbolicamente, Deus exigia o quê? Um cordeiro que fosse perfeito, sem mancha, sem mácula. Era uma representação de perfeição, que era sacrificado, que era morto pelo sacerdote. E aquele sacrifício que era feito, ele era colocado em cima da tampa da arca da aliança. E aquele sangue em cima da Arca da Aliança tinha 2 querubins, a imagem de 2 querubins que olhavam para dentro. E eles olhavam para dentro da arca e lá dentro estava a lei quebrada, representando que o homem não conseguia manter a verdade da lei de Deus. E aí quando o sangue era derramado em cima daquela tampa, que era chamada de propiciatório, naquele propiciatório, o sangue derramado é como se os querubins olhando, agora vem o sangue. E eles diziam o seguinte, ok, o pecado foi pago, porque o preço do pecado é a vida. Ou seja, é entregar a vida, é morrer no lugar. Então eles olhavam para aquele sangue e a figura bíblica é, agora a ira de Deus foi propiciada. Só que a gente sabe que sangue de animais não é igual ao valor do sangue de gente. Não é igual ao meu sangue. E então o Senhor Jesus Cristo, ele vem, e ele como um cordeiro, como nós cantamos, digno é o cordeiro de honra, glória e poder, porque ele era um cordeiro absolutamente puro, sem absolutamente nenhum pecado. Quando ele vem e entrega a sua vida, o sangue dele é suficiente para que cubra os pecados de outros. Então aquilo que o sangue do Flávio não podia fazer por mim, o sangue de Cristo pode fazer por mim. Porque ele não tinha que pagar com a morte. Ele não precisava pagar com a sua morte. E aí então o texto diz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E foi assim com o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 31:5, o texto diz assim, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor,
Deus da verdade. Usa a expressão remissão, que é exatamente pagar uma dívida. E essas palavras são exatamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A lógica, a norma seria que ele não morresse, porque ele não merecia morrer. Mas o texto diz, e dito isso, expirou, ele morre. E quando ele morre, ele dá a sua alma. E quando você vai lendo na Escritura como um todo, você vê a própria palavra de Deus fazendo essas relações claras dessa entrega de Cristo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, diz assim: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Por que ele diz agora, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas? Porque lá no tempo do Antigo Testamento, lá no templo, o sacerdote, todos os dias, eu fico imaginando como devia ser enfadonho aquilo, diga-se de passagem. Cedinho de manhã, ele tinha que acordar cedo, se preparar, tomar banhos, rituais, fazer uma série de coisas. E aí então ele lavava esse cordeiro, ele dava um banho no cordeiro para ele ficar bem limpinho, e ele ia diante do altar e degolava o cordeiro. 8 da manhã e 6 da tarde. Todo dia. Todo dia eles tinham que lidar com aquele sangue. Era repetitivo. Servia, claro, como uma instrução. Os crentes do Antigo Testamento amavam a lei de Deus, amavam a instrução de Deus. Mas saber que aquilo não podia parar. E houve épocas na história do povo de Deus em que eles não podiam fazer o sacrifício quando eles foram levados para o exílio. E se o sacerdote tivesse impuro naquele dia, por alguma razão, tivesse tocado num morto, tivesse tocado numa carniça, ele não podia, tinha que achar um substitutivo para ele, um substituto para ele fazer o sacrifício. Mas agora foi de uma vez por todas. Agora foi definitivo. O tempo se cumpriu. Cristo entregou a sua alma. Observe que o sacerdote, ele coloca a coisa lá, o profeta coloca a coisa lá para o futuro. Quando entregar ele a sua alma? Mas agora ele já entregou. E nós já recebemos todo o benefício desse sacrifício. E ele então oferta o seu sangue pelo pecado. E a gente sabe por vários lugares, o próprio livro de Levítico na Escritura, e agora a confirmação no livro de Hebreus, quando não há derramamento de sangue, não há pagamento, não há remissão. Era assim que funcionava, foi assim que Deus colocou as coisas para funcionar. Mas agora, também, Cristo, Jesus, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, essa obra está completa. Ele se ofereceu como oferta pelo pecado. E é interessante a maneira específica, eu disse que hoje eu ia entrar nesses detalhes, eu geralmente não faço isso muito nas exposições. O fato é que Deus havia dito lá atrás, a vida está no sangue. Lá em Levítico capítulo 17, versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Então quando o sangue é derramado, a vida se esvai, ela vai embora. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. O sangue derramado aplaca a ira de Deus. E Cristo veio e derramou sangue, de uma vez por todas, para sempre. Faz agora, querido, uma ponte entre o povo lá no deserto, fazendo esses sacrifícios. O Senhor Jesus fez de maneira definitiva esse sacrifício. No ano da graça de 2016, a Igreja Presbiteriana da Barra Funda
vive desse sacrifício, a igreja de Cristo sobre a face da terra vive desse sacrifício. E lá no livro de Apocalipse a gente vê o futuro, nós cantando o quê? E ao Cordeiro pertence a salvação. É uma história plena, é uma história completa, é uma história inteira. Agora, nós ao cantar esses cânticos de Apocalipse, nós antecipamos aquilo que nós já podemos ver na revelação de Deus, do que é o nosso futuro, de uma gratidão plena, cheia, completa, porque Cristo fez esse sacrifício de uma vez por todas e nos deu o seu absoluto perdão. E porque o Senhor Jesus Cristo faz isso, a obra do servo é a vitória de Deus. No mesmo verso diz assim: e ele verá a sua posteridade, e ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, de Jeová, vai prosperar nas suas mãos. Irmãos, essa prosperidade é uma prosperidade baseada nas promessas que Deus fez. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que ele vai ver o cumprimento das suas promessas ao longo da história. Ele vê essas coisas acontecerem e a promessa de Deus agora se garantindo, a promessa de Deus agora se cumprindo de maneira plena para um povo que se chama igreja. Nós recebemos da mão de Deus essa vida que é a vida da aliança do povo de Deus. É a vitória de Deus que está, ou que embute, ou que abraça a vitória do seu povo. Qual é o primeiro mandamento que aparece na Escritura? Não, primeiro mandamento na Bíblia toda: sede fecundos. É imperativo. Multiplicai-vos e encher a terra. Tem gente que assume isso como se fosse obrigação só deles. Não, é de todo mundo, tá, gente? A gente pode espalhar, mas um parênteses breve, o fato é que nós não acreditamos mais nisso, que esse é um mandamento de Deus. A fecundidade. Primeiro mandamento da Bíblia. E aí o que acontece nesse processo? O que acontece nesse processo é que Deus queria criar para si uma posteridade. E quando eu olho aqui para esse auditório, eu vejo essa posteridade dos filhos de Deus. Aqueles que de toda raça, língua, povo, nação, Deus reúne, Deus ajunta como sua família. Isso que o apóstolo Paulo de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento: vós sois o quê? Família de Deus. Povo de Deus. Posteridade de Deus. E assim, nós vemos que esse cordeiro que foi morto, ele comprou com seu sangue uma posteridade. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, posteridade, muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Cristo. E outra vez colocarei nele a minha confiança, e eis que eu estou aqui e os filhos que Deus me deu. Ah, como é bom saber isso, queridos. Que eu sou um filho de Deus, que eu posso me reunir com os filhos de Deus, que nós podemos viver como essa família de Deus. Então, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo a prosperidade e a
posteridade da obra de Cristo. Quantos anos tem a igreja de Cristo, queridos? Hã? Pegadinha de pastor, vai. Ninguém tem coragem de responder, né? Vocês me conhecem. A maioria das pessoas diz assim, tem 2000 anos, é desde que Cristo veio. Não. Essa é a igreja neotestamentária. A igreja de Cristo, ela existe desde o primeiro convertido. Desde o primeiro que creu na promessa de Deus de que haveria uma posteridade. Agora quem foi, a pergunta, quem foi o primeiro que creu numa posteridade? Hã? Pegadinha de pastor, de novo, tá vendo? Lembra, capítulo 4, ou vamos voltar um pouquinho, capítulo 3, depois da queda, Deus olha para Adão, olha para Eva e diz a ela o quê? Ou para Eva não, deixa eu corrigir. Olha para a mulher, até então ela era chamada de mulher só. Ele olha para ela, faz uma poesia romântica, dolorida, mas romântica. E ele diz assim, agora o seu nome vai ser Rava. Eva. Porque será a mãe de todos os seres, de toda a humanidade. E ele faz em forma poética. Qual mulher não gostaria de ouvir isso do seu marido? Fala a verdade. Você agora é Rava. E a palavra Rava é a raiz do verbo viver. Vida. Você agora é vida. Chega um pouquinho na frente, capítulo 4, o texto diz assim da Bíblia, e conheceu Adão, a sua mulher, e eles tiveram um filho. E eles olham para trás para aquele filho, e o reconhecimento deles, qual é? Eu tive um filho com o auxílio do Senhor. A vida vem da mão do Senhor. Eles recebem um filho, descobrem que há um problema, porque aquele primeiro filho, ele não representa o Senhor. Eles tiveram um segundo filho, e esse segundo filho, chamado Abel, o primeiro foi Caim, ele mostra que era temente a Deus. Aliás, o livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que ele foi o primeiro o quê? Primeiro a morrer pela sua fé. E ao longo da história a gente vai vendo essa prosperidade dessa semente, a prosperidade dessa semente. E ninguém consegue ao longo da história matar essa igreja de Cristo. Ninguém. Ela tem altos, ela tem baixos. Interessante, eu tive em 2000 na Ucrânia, fui dar aula de teologia bíblica na Ucrânia. E eu fui dar aula numa igreja que estava lá durante todo o período soviético. 70 anos aquela igreja tinha. Isso foi em 2000. Fundada por alemães pietistas que foram lá e abriram aquela igreja. Aquela igreja sobreviveu todo aquele período. Semana passada, o presidente da Rússia proibiu a evangelização. Existe uma lei que proíbe evangelizar, não cultuar, mas evangelizar. Alguns estão falando, vai acabar a igreja. Esqueça, a igreja não acaba. Deus preserva a igreja. Ao longo dos tempos, ao longo da história, nós veremos a prosperidade da obra do Filho. Porque a vontade de Deus prospera nas mãos do Senhor. E é assim que a oferta pelo pecado, feita pelo Senhor Jesus Cristo, representa a vitória do Senhor. O resultado, ele cria essa igreja. Verso 12, eu estou pulando o 11 vem no meio aqui. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Posso nomear o nome de muitos? Se você está aqui, é salvo por Jesus Cristo, você está contado nesse número dos muitos que são a parte de Cristo. Dados pelo Senhor Jesus Cristo.
ele vê o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele olha para essa igreja e diz assim: estou satisfeito, é a minha alegria. Eu não sei como é que pode existir gente que se diz crente e não ama a noiva de Cristo. Não tem jeito. Nós precisamos reaprender a amar a igreja. Porque ela pertence a Cristo. O texto diz: o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo, que nunca pecou, absolutamente justo, ele conhece o nome daqueles que foram dados pelo Pai, ele derrama o seu sangue por aqueles que o Pai lhe deu, ele joga a sua alma na morte, ele é contado com os transgressores, ele leva sobre si os pecados de muitos e ele intercede. E esse servo passa pela morte e do outro lado ele sai ressurreto. Sabe o que foi a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo foi o selo de Deus dizendo o seguinte: filho, o sacrifício valeu. O sacrifício valeu. Porque se o sacrifício de Cristo não tivesse esse valor, ele tinha ido para a morte e não tinha o quê? Saído da morte. Voltando ao meu exemplo, se o Flávio tivesse passado todos os sofrimentos que Cristo passou na cruz, ele teria morrido e teria ficado lá. Assim como eu, assim como você. Eu precisava de alguém que pudesse passar por lá, que pudesse passar por todas essas coisas e do outro lado saísse vitorioso sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê o seu aguilhão? Por que você não me cutuca mais? Porque Cristo é vencedor sobre a morte. E porque Ele é vencedor sobre a morte, Ele criou o seu povo, Ele criou a sua igreja. Esse é o grande resultado. Ele criou, Ele intercedeu e Ele sustenta essa igreja. Eu costumo usar essa ilustração. Imagine que é um grande tribunal celeste. E ali está Deus, que criou o homem e que viu o homem rebelar-se contra si. Mas não foi só o homem que rebelou-se contra Deus. Os poderes angelicais foram aparentemente os primeiros. E dentre eles tem um que foi o chefe, que é conhecido como o inimigo das nossas almas e também conhecido como o acusador. Ele olha para essa história aqui em cima da face da terra e ele fica olhando. Você acha que eles não observam o que a gente faz aqui? A Escritura diz que nós, quando cultuamos, nós manifestamos a glória de Deus para os principados, para as potestades. Todo mundo fica olhando o que a gente está fazendo aqui. E Satanás deve pegar um papel e anotar durante a semana os pecados que eu cometi. Aí ele vem olhar o culto aqui no domingo e dá uma observada e fala assim: esse Mauro é muito cara de pau. É um pecador terrível, tremendo. Ele pega a lista dos meus pecados e leva lá diante de Deus. E fala assim: ó, tá aqui, ó, esse Mauro aí que diz que é seu servo. Pecador safado. E esse grande juiz no trono olha para o meu advogado de defesa. Meu advogado de defesa se levanta e diz: não tem nada contra o Mauro. Absolutamente nada contra ele. Porque alguém já pagou a dívida dele. Os pecados dele já foram perdoados. O nome dele foi escrito antes da fundação do mundo, nesse livro.
para que ele pudesse glorificar o nome de Deus. E para que ele pudesse participar desse grande resultado que é a igreja, da obra de Cristo. Igreja que ele sustenta. Então Cristo foi e intercedeu por mim. E a intercessão de Cristo é válida eternamente. E hoje ele continua lá intercedendo por você, querido. Ele continua intercedendo pela sua vida. Ele continua intercedendo porque nós precisamos dessa intercessão constante de Cristo. E assim termina essa estrofe do Cântico do Servo. O que a gente faz diante disso, queridos? A primeira coisa que você não pode esquecer: a morte de Cristo me garante vida espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, queridos. Nós não podemos viver uma vida cristã pequena, encolhida, morta pelos nossos pecadilhos, pelas nossas mazelas. Não, queridos. Eu não sou pregador do evangelho positivo, nem do positivismo, para dizer, não, você não tem problemas. É mentira, você tem e eu tenho. Mas mesmo com esses problemas, eu tenho a garantia de uma vida espiritual abundante. Ele não morreu por mim para eu viver uma vidinha. Ele morreu para mim para eu viver uma vida espiritual cheia de graça, no meio das tormentas, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio das dores, no meio das doenças, em qualquer situação. Eu fui chamado para viver uma vida abundante. E aí vem o seu lado. Como é que você quer viver essa vida? Às vezes eu olho para a vida de alguns crentes e eles querem viver uma vida pequena. Eles são absorvidos pelos seus próprios problemas e pecados. Eles querem viver alimentados por isso. Faça isso, filho. Faça isso, filha. Enxergue a abundância da graça de Cristo. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Segunda coisa, assim como Cristo tem prazer no resultado do fruto do seu sacrifício, nós somos chamados para ter prazer em Cristo. Sabe por que muitas vezes a gente se pega triste, angustiado, abatido? Porque o nosso maior prazer ainda não se tornou Cristo. Então parte da nossa vida cristã é descobrir o prazer, a alegria e o contentamento em Cristo. Procure isso, ore sobre isso, converse com Deus sobre isso, avalie, analise as Escrituras, procure, isso está lá na Palavra de Deus. Ache o seu contentamento no Senhor. Lembra da expressão? Ele olha o penoso trabalho das suas mãos e ele tem o quê? Prazer, ele tem satisfação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é que Cristo, ou no que é que Cristo tem satisfação? Qual foi o resultado mesmo que eu falei, que é o resultado da obra de Cristo? Igreja. Cristo tem o prazer no resultado da sua obra. Nós temos que ter prazer naquilo que Cristo tem prazer. Sirva-o com alegria. E assim como Cristo foi honrado pelo Pai na ressurreição, nós temos que encontrar esse prazer e alegria de honrá-lo. E isso nós fazemos de duas maneiras. A primeira delas, nas nossas palavras. Nosso coração, ele tem que ser a nossa boca tem que ser um reflexo do nosso coração cheio de Cristo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, no nosso serviço. A obra de gratidão que nós fazemos com as nossas mãos. Queridos, vamos entender uma coisa. Qualquer trabalho que você trabalhe, que você faça aqui, na igreja da Barra Funda, você não faz para o pastor Mauro,
Você não faz para o pastor Jonatas, você não faz para o conselho da igreja, você faz para Cristo. Seu jeito de trabalhar vai mudar quando você entender isso. Às vezes alguns irmãos falam assim: pastor, me desculpa, porque hoje eu não fui, eu não pude ir à igreja ou alguma coisa. Não peça desculpa para o pastor. Eu, na melhor das hipóteses, controlo o ponto, vai. Passo a prancheta que vocês colocaram no seu nome e a gente faz as nossas estatísticas. Mas você não vem à igreja por causa do pastor. Se por acaso vem à igreja por causa do pastor, tem que mudar, porque está errado. Fale com Cristo. Nosso prazer, nossa alegria tem que estar em Cristo. Nosso serviço, seja ele qual for, seja na igreja, seja nos nossos trabalhos de misericórdia, seja nas nossas distribuições de alimento, qualquer coisa, tem que ser uma obra de gratidão com as mãos que foram redimidas por Cristo.